Está começando a partir de agora pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Você já ouviu falar na expressão incentivo à leitura? Será que todas as pessoas têm essa motivação? Eu vou entrevistar a socióloga Maria Rosânia Tomás, ela da Secretaria de Educação do município de Florianópolis. Nós vamos mas vamos conversar sobre esse tema, leitura. Será que as pessoas estão habituadas? As mais jovens, as mais idosas? Tudo isso nós vamos discutir no programa de hoje, Espaço Cidadão. Mas antes vamos acompanhar um trabalho feito pela repórter Fernanda Fontoura. Natureza e cultura em grande sintonia. Para esses passageiros, o dia de sol foi diferente e especial. O barco que saiu do trapiche da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, não era um barco igual aos outros. A tripulação, animada e criativa, tinha o desafio de levar a turma para um destino nada comum: a imaginação. Na Barca dos Livros, os passeios são assim, com histórias, músicas e muita alegria. O projeto, que surgiu em 2006, quer levar o livro ao encontro do leitor. É um projeto que a gente investiu muito e continua investindo e está dando certo, cada vez é mais procurado, as crianças adoram e nós curtimos demais. Na sede Porto, uma grande biblioteca à disposição da comunidade. Temos um trabalho incrível, ano após ano, com visitas, com escolas, com 1000 atividades que ajudam, além do empréstimo semanal, diário praticamente, de livros, nós temos uma série de atividades que envolve toda a comunidade, desde bebê até ancião, para atividades de incentivo à leitura. No Trapiche, passeios de barco para adultos, jovens e crianças. Uma opção de lazer e cultura ao alcance de todos. Eu acho um projeto muito inteligente e ela aprende muito vindo aqui observar as pessoas contando a história. É bom para a educação dela. É importante os pais incentivarem os filhos à leitura? Sim, sempre. É muito importante porque daqui parte o futuro deles. Nossa, eu acho que a leitura é fundamental para toda a vida, não só da criança, como de todas as pessoas, né? Eu acho que a leitura abre os caminhos para a vida inteira, né? Acho que é através da leitura que a pessoa aprende a conviver com outras pessoas, né? Aprende a falar direito, aprende a se expressar. A leitura, para mim, é uma das coisas melhores da vida. Iniciativa igual a essa eu não conheço aqui em Florianópolis, né, que tem essa possibilidade de as crianças terem acesso à leitura, né, aproveitando assim o que a ilha tem de melhor, que são as águas em volta, né, e podendo fazer esse passeio e conciliar, né, o incentivo à leitura, o gosto e o desenvolvimento. Navegamos por uns 10 minutos até o meio da lagoa, desligamos os motores e aí contamos história. E música, história, e brincadeira, e livros, e depois retornamos. É sempre muito agradável, é mágico. Contar histórias é uma paixão? É. E ouvir também. Eu não sei quem curte mais, se é quem conta ou se quem ouve. Nós adoramos. No Espaço Cidadão, muito obrigado, Maria, por aceitar o nosso convite como socióloga. Eu queria te perguntar o seguinte: o catarinense, de uma maneira geral, não só o florianopolitano, mas o catarinense, tem hábito de leitura ou não? Olha, essa é uma pergunta bastante difícil. Eu acredito que o catarinense leia, e leia bastante. Eu imaginava que não. Há uns 5 anos atrás, eu tive uma experiência aqui em Florianópolis com livros na rua e vejo como as pessoas são ávidas pela leitura.
Como é que foi essa experiência? A gente ficava num banco de uma praça pela prefeitura com alguns livros publicados pela prefeitura de Florianópolis e governo do estado, e as pessoas vinham até a gente pedir algum dos livros. Nós sem cartazes, sem nada, essa atividade ela acontecia de uma forma regular, né, em algumas praças que nós escolhíamos para ficar com uma pilha de livros do lado para ser distribuído. E as pessoas chegavam até a gente. Vocês não tomavam iniciativa? Não. Aí melhor ainda, né? Não. E outras iniciativas que eu já tenho uma experiência assim, de divulgação da leitura. Trabalho há 30 anos na prefeitura e trabalhei na Secretaria de Turismo. Conheço bastante Santa Catarina, os territórios e as pessoas daqui. Mesmo porque há 30 anos atrás nós tínhamos um intenso turismo interno dentro de Santa Catarina. E as pessoas procuravam aqui a capital buscando material para leitura, de história, de geografia, mas sempre antenados com a história de Santa Catarina, né? Eu acredito que o catarinense lê, ele gosta de ler, ele não possui condições financeiras para comprar um livro ou uma revista e estar atualizado. O livro é caro porque não se lê ou não se lê porque o livro é caro? Essa frase você sabe que existe. Qual é a tua resposta? O livro é caro porque não se lê. O processo de chegar numa publicação de um livro envolve vários profissionais. Envolve setores o poder público ele não assume uma parte desses subsídios que poderia dar para a indústria, né? A indústria gráfica, para a indústria do papel, e por isso ele chega no consumidor com a palavra impressa com um preço um pouco elevado. Não é que ele é caro, é que os brasileiros recebem pouco. Os brasileiros que são assalariados, eles têm um salário muito pequeno em relação àquilo que eles poderiam consumir para se sentir pertencendo como brasileiros, não é? Quer dizer, se eles recebessem um pouco melhor salário, sim, eles também voltariam para esse lado. Como acontece, né? Recentemente foi dado o Vale Cultura. Uhum. Eu acredito que isso vai dar um gás muito grande para o setor do livro no Brasil, para os espetáculos de teatro, não é? Para a arte e para a cultura em geral, assim. Na sala de aula, os professores hoje se preocupam em orientar as crianças para a leitura? Ou ficam apenas na leitura daquela aula? Os professores leem bastante, junto com os alunos. Eu trabalho com uma Secretaria de Educação que é responsável pelo ensino fundamental. E na sala de aula, os professores precisam ler e fazer com que o aluno se aproprie daqueles signos da leitura. Porque apropriado desses signos é com esse leitor já adulto que a gente venha trabalhar para resgatar ele para a leitura. Os alunos leem, as pessoas leem na escola, por obrigação, tanto professores como aluno. É esse outro leitor, que é o leitor da vida, aquele que tem um momento ocioso, que a gente precisa trabalhar, não é? Como política de Estado, não como política de governo. Uhum. Não é? Para a gente pensar o livro e a leitura, nós precisamos entender muito bem o que é política de Estado e o que é política do governo. Claro, claro. Agora, me diga uma coisa, o idoso hoje lê? Lê bastante. Na nossa experiência aqui na prefeitura também, especificamente com o projeto Floripa Letrada, que acontece dentro dos terminais de integração de Florianópolis. Que você trouxe até um cartazinho. Sim, aqui. Quero te dar aqui. Isso, obrigado. Esse é um marcador de livro, é um projeto que a gente iniciou em 2010 regularmente. Todos os dias a prefeitura coloca dentro dos terminais 800 livros. Para vocês terem uma ideia, são 4 carrinhos grandes de supermercado, o TICEM recebe desde 2010. Nós já atingimos uma meta, porque a gente registra esse material, de quase 400 mil livros. Uhum. Se nós temos uma população de 440 mil habitantes, mas o terminal é intermunicipal e atende outros municípios. Então o universo é muito maior. E exatamente lá é onde nós temos um público idoso. Porque nós trabalhamos à tarde e os terminais de integração em Florianópolis, eles são o shopping dos idosos aposentados. Entendo. Eles vão para os terminais, eles recebem esse material e eles são os nossos educadores sociais do projeto Floripa Letrada, porque eles transitam gratuitamente no ônibus e levam para os seus bairros. E me diga uma coisa, eles são obrigados a devolver esse livro? Nosso projeto, ele acontece assim, olha, a gente recebe tudo por doação. Nós temos doação da sociedade civil, nós temos doação das universidades
E quando a gente registra, tanto com um carimbo, quanto com um registro que a gente tem mensal, quantitativo. E a gente coloca no terminal nessas 7 estantes que tem ali no terminal. As pessoas podem livremente pegar. Existe uma orientação que, se você ler um livro, devolva esse livro, para que esse livro, uma outra... Estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Segundo bloco. Nosso tema de hoje, Floripa Letrada. Você que está nos acompanhando agora, você gosta de ler? Você acha isso uma coisa importante? Tenha certeza que sim. Vamos a mais um trabalho da Fernanda Fontoura e depois voltamos a entrevistar a nossa Maria Rosânia Tomás. Estava a mosca no seu lugar. Além de garantir a animação da garotada na barca dos livros, a Aline também tem outro desafio. Ela é uma das criadoras da CIA Mafagafos, os contadores de histórias. O nosso trabalho é com contação de histórias, né? A gente conta contos populares brasileiros, também contos autorais, de autores brasileiros também, sempre trabalhando com a adaptação desses contos, procurando fazer com que essa adaptação seja do nosso jeito de contar. Como nós somos músicos também, a gente sempre tenta misturar outras assim, alternativas, né, tanto com os instrumentos como também com o teatro de bonecos, né, que a gente atua em diversas áreas. Então a companhia Mafagafos, ela tem essa característica, né, de contar histórias utilizando diversos recursos. O objetivo é levar diversão e incentivar a leitura de jovens, crianças e adultos, a verdadeira paixão de Aline. Eu gosto da história, né, eu quero contar essa história. Então, se isso tá bem firme dentro de mim, eu acho que é bem mais fácil da gente atingir qualquer público. Bebês, criança pequena, pré-adolescente, adolescente, adulto, né? Mas eu acho que contar histórias é sempre um desafio. As crianças talvez seja um pouco mais desafiador porque elas são bem espontâneas. Então, você tem que estar preparado, estar com o seu jogo de cintura, estar com a história bem internalizada, né, dentro de você, para poder, se acontecer alguma coisa, você interagir com elas. Contar, cantar e encantar. A CIA Mafagafos uniu com perfeição esses objetivos. Cada aventura narrada ao público é acompanhada por música. A gente consegue atrair a atenção delas e motivar bastante, né, a animar mais a contação. Esse é o nosso estilo, né? As histórias geralmente são mais animadas, às vezes engraçadas, né? E a música anima também as crianças bastante. E dessa forma divertida, os contadores de história deixam outro recado muito importante para a comunidade. Fazer com que isso a contação de história seja também uma prática de dentro de casa, né? Que o incentivo à leitura venha também da família, né? Mas o contador de histórias, na atualidade, eu acho que tem esse papel também, né? De incentivo à leitura, e é importante ter espaço, ter lugar para a gente poder cumprir o nosso papel. Hoje, nós temos poucas bibliotecas públicas, né? O estado de Santa Catarina tem uma só, em Florianópolis. O município de Florianópolis tem uma só também, que fica no continente, fica até fora do centro, né, da cidade. E tem, claro, as bibliotecas da rede municipal, algumas bibliotecas que não são públicas, né, mas que funcionam, tem as bibliotecas comunitárias, mas precisa haver uma política, né? Primeiro, para a manutenção desses espaços, ampliação dos acervos, a promoção de atividades dentro desses espaços e também a criação de mais bibliotecas, né? Maior acesso para a população, para as crianças, para as pessoas de todas as idades, né? Vamos entrando, jabuti sabe ler, não sabe escrever, prepara o pão e não sabe descer, lê. Vamos entrando! Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão.
E o nosso incentivo à leitura no programa de hoje. Faltam bibliotecas ou faltam leitores? Nós temos bibliotecas e temos leitores. Mas os nossos leitores não frequentam as bibliotecas. Por quê? Porque é uma burocracia muito grande para a gente frequentar uma biblioteca. A gente, quando entra numa biblioteca e já tem uma catraca, já é impeditivo. As pessoas não gostam de passar por uma catraca para poder ter acesso ao livro. Tem que deixar seus documentos ou se identificar. Quando a gente vai ler, o leitor ele precisa de ser anônimo. Ele não quer ser identificado já desde o começo. Quando ele manipula, ele não tem acesso à estante do livro, porque a metodologia da biblioteconomia não permite essa modalidade, essa metodologia, né, didática, de que o leitor possa ir na estante e escolher alguns livros, não um tema específico, mas alguns livros que lhe interessam, e ler vários ao mesmo tempo. Existe um limite dentro das bibliotecas para que o leitor só leve 2 livros para casa, no caso das bibliotecas públicas, para um leitor que não está dentro de uma instituição de ensino. Não é? A iniciativa privada, como algumas instâncias do governo, tem as suas bibliotecas, mas também sempre com esse controle social definindo quando esse leitor vai devolver. Todas as vezes que a gente limita, não é, ou cria algum obstáculo, a gente está impedindo ele de chegar na leitura. Mas aí é cultura. Mas você sabe por que tem esse tipo de comportamento? Por quê, Paulo? Livros que desaparecem, livros que não são devolvidos. Infelizmente, isso acontece também. Você sabe disso. Sim. Talvez essas regras não tenham sido colocadas exatamente para evitar isso? Essas regras, elas são necessárias porque exatamente é por isso que o Floripa Letrada não compra livro, nem autor catarinense, nós não compramos livro. Só aceitam doações. Porque quando o poder público compra um livro, ele passa a ser um bem permanente, ele tem que ir para uma biblioteca e ele tem que ser gerenciado com todo esse controle social. É similar a qualquer outro bem dentro do poder público. E aí essas regras fazem parte da profissão do bibliotecário. Ele já conhece essas regras, como é que funciona. E nós, brasileiros, não temos o hábito de lidarmos muito bem com as regras. Né? Repita essa frase que eu gostei. Nós, brasileiros, não temos o hábito de lidar muito bem com as regras. A regra existe... É verdade, concordo com você. Para o brasileiro, a regra existe para a gente burlar. A gente aprende, né? O jeitinho, a gente aprende. E eu sou parte de uma geração que não gosto de regras. Eu sempre comprei, gastei 50% do que eu ganho com livros para não ir na biblioteca. Ou se compro pela internet, porque eu não gosto do ambiente de biblioteca. A gente não pode conversar, não dá tempo para tomar um café, não dá tempo para respirar, porque tem um tempo limitado para se permanecer dentro da biblioteca. Você quer ir lá e não ter limites. Claro, eu conto isso. E você consegue esse objetivo com o Floripa? Eu consigo esse objetivo com o Floripa Letrada. E eu fui criada onde eu teria que... Assim que eu aprendi a ler, já comecei a ler em voz alta. E várias pessoas... E aí a criança é tolhida. Leia em voz baixa. Não, você lê em voz alta que outras possam te ouvir. Esse é um princípio de apropriação dos signos da leitura. É por isso que o projeto Floripa Letrada forma um neoleitor. Ou seja, ele resgata essa pessoa que já conheceu a leitura e ele começa a ler, pode ser até um manual de uma câmera fotográfica antiga, de 50, 60 anos atrás. Alguém doou e eu já vi a gente doando e fotógrafos indo lá porque tem aquele equipamento e queriam dar uma revisada no manual. Esse manual é um material de apropriação desse signo da leitura. Isso é bem interessante. Então, a pessoa, se ela trabalha, foi a pergunta que tu fizeste no começo, na sala de aula, as crianças e os professores leiam, porque lá ele pode ler em voz alta, essa criança. Mas nem sempre na sua casa ele pode ler em voz alta. A opressão é o principal obstáculo para formar o leitor, para construir esse leitor. Opressão que não tem no Floripa Letrada. Que não tem no Floripa Letrada. Liberdade. É liberdade. Liberdade para a escolha de um título ou para jogar ao acaso de Deus. Olha, tem um livro lá que eu queria tanto. Tem pessoas da cidade que não tomam ônibus, mas sabem que eu coloco obras raras lá, porque já estão, às vezes, danificadas e já vem de doação desses setores, mas que estão sempre
sempre dentro do Floripa Letrada, pois pagam a passagem para entrar dentro da plataforma 1 ou 2, onde para a gente entrar tem que pagar, para ir lá ter acesso a esses estantes. Opa, como é que é? Só para fazer isso. Ele não vai pegar o ônibus? Não. O Sérgio da Costa Ramos é um jornalista conhecido nosso daqui, que adora frequentar o Floripa Letrada. Ele gosta, vai em busca de material de pérolas. É um sebo ambulante. As pérolas são livros muito interessantes que não estão na biblioteca porque elas não entram dentro dessa categoria. Os almanaques. Aqui em Florianópolis nós sempre tivemos os almanaques. Só que dentro da biblioteca pública não tem uma coleção exclusiva dos almanaques. E quando nós recebemos almanaques, não adianta nós encaminharmos para esses lugares. Não, eles vêm, a gente coloca no terminal. E eu já informo, olha, nós vamos colocar uns almanaques que ganhamos aí. Não é? Isso aí estabelece uma relação muito aberta com a população de Florianópolis, com os turistas que se dirigem para cá, que também... Querem conhecer mais, né? Querem conhecer mais, e outros livros, Maria, né? Os objetivos do Floripa Letrada foram alcançados? Plenamente, foram alcançados. Foram alcançados porque a gente atingiu todo o setor educativo. Em quanto tempo isso? Desde agosto de 2010, agosto de 2011, estamos há 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, não é? Com esse projeto. Já no primeiro mês nós já conseguimos atingir, porque nós temos as nossas parcerias, as editoras que estão vinculadas ao sistema de ensino aqui em Florianópolis, sistema de ensino público e privado, são nossos parceiros e eles organizam material para destinar ao Floripa Letrada. Autores catarinenses que publicam esses seus materiais, que também muitas vezes não vendem, porque é difícil vender, também acabam... Eu recebo o espólio de várias famílias que tiveram seus livros parados e passou para o Floripa Letrada. Está nas mãos. Os livros do Francisco Amante. Seu Egídio Amante, Francisco... Um livro interessante, contando causos daqui de Florianópolis e que foram quase 3.000 livros dentro do Floripa Letrada, livros que a FECAM também publicou sobre a história dos municípios catarinenses, foram quase 100.000 aí livros. Aí os cidadãos, vamos supor, lá de Maravilha, ávido, eu quero ver a história de Maravilha, tem a oportunidade? Tem a oportunidade, então isso é fascinante, não é? É fascinante tu sair da literatura e tu te esbarrar, não, eu posso ver um manual de um motor elétrico. A editora da UFSC, ela tem sido uma parceira assim, contínua da gente, já doou quase 50.000 livros para o projeto Floripa Letrada. 50.000? 50.000 número altamente expressivo. Sim, expressivo. A Biblioteca Universitária da UFSC, ela semanalmente ela tem uma Kombi de livro, porque para vocês terem uma noção, né, da quantidade, uma Kombi de livro. Nós precisamos de 2 Kombis cheias de livro para lotar o terminal do Ticem. Então, quando alguém doa... Vocês quantas vezes por semana visitam? Todos os dias. De segunda a sexta-feira, a gente realiza coleta na casa das pessoas, nas instituições. Opa, peraí, como é? Eu quero fazer uma doação. Como é que eu faço? Liga no 3248 3251 6100. De Gavarinho. Repete, faz favor. Devagar, 48 3251 6100. E diz o quê? Diz que quer realizar doação de livros. Mesmo que seja um só? Mesmo que seja um só. Se ela tomar um ônibus, quando a gente, claro, nós consultamos, retornamos a ligação, isso é passado para eu que coordeno o projeto, e eu ligo para a pessoa para ver se ela tem condições de trazer, se for só um livro. Porque pode ser 10, 15 livros, a gente sempre tem que imaginar. Um livro fica pesado na bolsa, 2 mais ainda, 10 para uma pessoa... Aí vocês vão buscar. Aí nós vamos buscar. Mas um só ela poderia entregar? Ela poderia entregar lá na prefeitura. Todos os órgãos da prefeitura, todas as secretarias recebem nosso livro. São 36 escolas da rede municipal, 2 que foram inauguradas agora em dezembro também. São 38 ao todo, né? Todas elas recebem esses materiais também, os livros, as revistas, apostilas e outros cadernos, porque cadernos até 40 páginas, nós também recebemos publicação que as pessoas fazem num xerox encadernado, nós também recebemos, desde que tem um título e um autor, não é? A gente recebe, a prefeitura, ela tem sido um meio hoje, né? Assim, a Secretaria de Educação, um meio de fazer esse livro chegar até o leitor.
Nós usamos a prefeitura com esse objetivo. Maria, muito obrigado pela aula que você nos deu aqui de como comercializar e motivar as pessoas a ler. Pois é, Walter, eu quero te falar assim, ó. Esse projeto, né, ele surgiu porque teve uma pessoa muito especial, que é a professora Sidneia Gaspar de Oliveira, que estava, no momento, secretária adjunta da Secretaria de Educação, é uma pessoa ligada à literatura catarinense, que também trabalhou na TV e Cultura, e preocupada com isso, ela queria criar uma situação positiva para a leitura em Florianópolis. E aconteceu. E aconteceu. E hoje nós estamos também com Floripa Letrada nas praças. São livros ensacados. Ok, muito obrigado. Tá bom, obrigado. Eu entrevistei no Floripa Letrada, para o programa Espaço Cidadão, nós falamos sobre Floripa Letrada. Eu falei com Maria Rosânia Tomás. Ela é socióloga da Secretaria da Educação do município de Florianópolis. Leia, por favor. Mas nada de revista de artista de televisão. Leia uma coisa importante para a sua atualidade e também para o seu futuro. Isso nós tratamos no Espaço Cidadão. Na semana que vem, um novo tema. Até lá.